É isso aí, voltando, vamos lá, dando sequência ao nosso projeto. Ó, e uma coisa importante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Também clique lá no sininho para poder receber aí as notificações das novas postagens. Mas vamos à questão agora? Questãozinha do Ministério Público aí da Bahia, técnico administrativo, que diz o seguinte: Antônio, Bruno e Cícero combinaram de se encontrar certo dia na rodoviária de Salvador, vindo de cidades diferentes. Nesse dia, o ônibus de Antônio chegou às 12 horas e 10 minutos. O de Bruno, algum tempo depois. E o de Cícero chegou às 14 horas e 34 minutos. Sabe-se que o tempo que Bruno esperou por Cícero é o dobro do tempo que Antônio esperou por Bruno. E aí quer saber o horário que o ônibus de Bruno chegou. Olha só, o que a gente observa aqui na questão? Veja que a questão está falando de uma orientação temporal, a gente tem um marco inicial e um marco final, então são dois pontos aí. E tem um horário aqui entre esses dois pontos que a gente desconhece, que a gente vai ter que descobrir. Certo? Só que ele disse o seguinte, ó, faz uma comparação da relação do dobro, ou seja, se o tempo esperado por um for de 45 minutos, o tempo esperado pelo outro será de 90 minutos, ou seja, o dobro, duas vezes o tempo inicial. Então veja que a gente pode chamar de x e o outro de 2x, um tempo de x e outro 2x, mas também pode chamar de intervalo, ou seja, eu tenho um intervalo de tempo e tenho dois intervalos para o outro. Então, para o primeiro, ó, eu tenho um intervalo só, e para o segundo eu tenho dois intervalos do mesmo tamanho. Eu posso analisar por essa quantidade de intervalos. Vamos verificar isso na prática? Então, vamos lá, olha só, o início, meio-dia e 10, que foi a chegada do ônibus de Antônio, e o término, 14h34, que foi a chegada do ônibus de Cícero. E a gente precisa descobrir a chegada do ônibus de Bruno. Certo, como a gente não sabe o horário aqui que Antônio esperou por Bruno, então eu sei o quê? Que o horário que Bruno esperou por Cícero é o dobro do que Antônio esperou por Bruno. Então, logo, eu posso dividir isso em segmentos, em intervalos de tempo. Só que para isso eu preciso o quê? Descobrir qual é o tempo total aí, desde o momento em que Antônio chegou, ou seja, que o ônibus dele parou na rodoviária, até o momento em que Cícero chegou, ou seja, e o seu ônibus também parou lá na rodoviária. E o que a gente pode fazer para calcular esse intervalo total? Fatiar esse tempo aí, né? Colocar. Claro, se você consegue fazer a subtração direta, é só executar de forma direta. De forma direta, como assim, professor? Veja o seguinte, que eu tenho 14 horas e 34 minutos e tem 12 horas e 10 minutos. Então, se eu tirar 10 minutos ali dos 34, a gente vai ficar o quê? Com 24 minutos. E tirando 12 horas de 14, a gente vai ficar com quanto? 2 horas. Então, a gente tem 2 horas e 24 minutos aí nesse período total. Sim, mas se você tem essa dificuldade, o que você faz? Pega a primeira hora exata após 12h10, após meio-dia e 10, qual é o primeiro horário exato aqui? 13 horas. Então, de meio-dia e 10 para 13 horas, temos o quê? 50 minutos. Aí, depois de 13 horas até 14 horas, 1 hora. E de 14 horas até 14h34, mais 34 minutos. O que temos aqui também, que podemos imaginar, é que temos um total aqui de 1 hora e 84 minutos. Só que eu não posso colocar dessa forma, professor. Sim, 84 minutos é 1 hora e 24 minutos. Então, com mais 1 hora que a gente já tinha, passamos a ter um total de 2 horas e 24 minutos. Certo? Então, a gente vai ter que pegar esse período de 2 horas e 24 minutos e transformar isso que em intervalos, né? Certo? Uma outra forma também de você calcular, já que você tem 50 minutos, 1 hora e 34 minutos e você quer o tempo total, o que você pode fazer? Você pode tirar ou transferir. Veja que esses 50 minutos aí para fechar 1 hora, eu preciso colocar mais 10 minutos. Então eu tiro os 10 minutos lá do 34, jogando para cá, então 34 vai ficar 24, e os 50 minutos vai se transformar em 60.
que é igual a 1 hora. Logo, temos 2 horas e 24 minutos também. Sim, mas vamos analisar aqui essa relação do dobro do tempo aí, ó. Então, como eu sei o seguinte, que o espaço que Bruno esperou por Cícero é o dobro do que Antônio esperou por Bruno, então eu posso pegar o seguinte, entre Antônio e Bruno eu tenho um intervalo de tempo, que eu desconheço, eu não sei qual é, mas eu garanto que entre a chegada de Bruno e a chegada de Cícero, esse intervalo ele vai duplicar, ele vai valer 2 vezes mais. Então ele vale o quê? O dobro, né? Ele corresponde ao dobro do primeiro intervalo. Então são 2 intervalos aí. Sim, então vamos verificar. A gente sabe o quê? Que o tempo total foi de 2 horas e 24 minutos. Sabemos também o seguinte, que 2 horas são 120 minutos. Então 120 minutos mais 24 minutos. A gente tem um total de 144 minutos. E isso dividido o quê? Em 3 intervalos. A gente tem que equacionar esse tempo aí, ó, de maneira uniforme em 3 intervalos. Então, quando a gente divide aí, a gente obtém um total de quanto? 48 minutos. Então, quer dizer que o primeiro intervalo é de 48 minutos, e o segundo intervalo de 48 minutos, e o terceiro intervalo é de 48 minutos. Então, quer dizer que o tempo que Antônio esperou por Bruno foi de 48 minutos, e o tempo que Bruno esperou por Cícero foi de 96 minutos. Professor, eu poderia calcular esses 48 minutos aí mentalmente? Claro que sim. Você pode imaginar o seguinte, a gente não tem 120 minutos mais 24 minutos, esqueça os 144. Se eu pegar 120 minutos para dividir em 3 intervalos, quanto corresponde aí para cada 40 minutos. Então 120 por 3, 40. E os 24 minutos por 3 dá quanto? Dá 8. Então 40 mais 8, 48 minutos. Então a gente acha o mesmo resultado. Tranquilo? Mas a pergunta foi a seguinte, ó. O horário que o ônibus de Bruno chegou, ou seja, o horário que ele chegou foi 48 minutos após as 12h10, após meio-dia e 10. Então, meio-dia e 10 mais 48 minutos passa a ser o quê? Meio-dia e 58 minutos. Então, 12 horas e 58 minutos o horário da chegada aí do ônibus de Bruno. Beleza? Ok? Então, veja, né? É só ter atenção, calcular com calma, observar os intervalos aí e o que? Correr para o abraço. É isso aí. Bons estudos.